Imagine que você está caminhando pela rua e cruza com alguém. O passo é firme, a postura é ereta, mas há algo diferente. O brilho nos olhos não é biológico, é o reflexo de lentes de alta precisão. O que antes era restrito às páginas de Isaac Asimov ou às telas de cinema com o C3PO e Ex Machina está deixando os laboratórios para entrar definitivamente na nossa realidade. Estamos vivendo o nascimento de uma nova espécie, os robôs humanoides. Mas por que agora? E por que insistimos tanto em criá-los à nossa imagem e semelhança? A jornada para construir um ser artificial não é nova. Há séculos a humanidade sonha com autômatos. Leonardo da Vinci desenhou um cavaleiro mecânico que podia se sentar e mover os braços. No século XVIII, patos mecânicos e jogadores de xadrez falsos encantavam cortes europeias. No entanto, durante muito tempo fomos limitados pela mecânica bruta. Os robôs eram máquinas pesadas, presas ao chão por cabos, capazes de repetir apenas um movimento à exaustão. Eles eram eficientes, mas não tinham alma, nem autonomia. Tudo mudou quando a inteligência artificial encontrou a engenharia de precisão. Se você olhar para os vídeos de apenas 10 anos atrás, os humanoides eram desajeitados. O famoso Asimo, da Honda, embora revolucionário, parecia um astronauta mirim tentando se equilibrar no gelo. Hoje o cenário é radicalmente diferente. Vemos o Atlas, da Boston Dynamics, executando mortais para trás e navegando por pistas de obstáculos com uma agilidade que deixaria muitos atletas com inveja. Mas o Atlas era, até pouco tempo, uma prova de conceito. O que está acontecendo agora é a comercialização desse sonho. Empresas como a Tesla, com o Optimus, a Figure AI e a Agility Robotics estão em uma corrida espacial moderna. O objetivo não é mais apenas fazer o robô andar, mas fazê-lo trabalhar. E aqui entra a pergunta fundamental. Por que um humanoide? Por que não um robô com rodas ou com vários braços? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Nós construímos o mundo para nós mesmos. Nossas escadas, nossas portas, nossas ferramentas e nossas fábricas foram desenhadas para um corpo com 2 braços, 2 pernas e uma altura média específica. Se quisermos que um robô seja verdadeiramente útil em qualquer ambiente humano, ele precisa ter a nossa forma. Ele precisa ser um plug and play na sociedade. Pense nas fábricas. Bilhões de dólares são gastos anualmente tentando automatizar linhas de produção. Mas ainda existem milhares de tarefas que exigem a destreza e a mobilidade humana. Um robô humanoide pode, teoricamente, assumir o turno da noite em uma logística pesada, carregando caixas, organizando prateleiras e operando máquinas sem que a fábrica precise ser reformada. Ele não se cansa, não se distrai e não sofre lesões por esforço repetitivo. Mas a revolução não é apenas física. O que estamos vendo agora é a integração de cérebros poderosos. Os mesmos modelos de linguagem que permitem que computadores escrevam textos e criem imagens estão sendo instalados nesses corpos de metal. Isso significa que, em breve, você não precisará programar um robô com linhas de código complexas. Você poderá simplesmente dizer: "Ei, ajude-me a organizar estas compras na despensa." E ele entenderá o contexto, identificará os objetos e executará a tarefa. Ele aprende observando, assim como uma criança aprende. No entanto, essa evolução traz consigo um desconforto ancestral, o Vale da Estranheza. Existe um ponto em que quanto mais um robô se parece com um humano, mais ele nos causa repulsa se algo não estiver perfeitamente certo. Um movimento levemente robótico em um rosto quase humano pode ser perturbador. E além da estética, existem as questões éticas e sociais. O que acontece com o mercado de trabalho quando a força física humana se tornar obsoleta em termos de custo-benefício? Como garantiremos que esses sistemas sejam seguros e que suas decisões estejam alinhadas com os nossos valores? Estamos diante de um espelho tecnológico. Ao tentarmos criar máquinas que agem e se parecem conosco, somos forçados a entender o que de fato nos torna humanos. É a nossa capacidade de caminhar sobre 2 pernas? É a nossa destreza manual? Ou é algo mais profundo, como a nossa capacidade de sentir, de errar e de criar conexões emocionais? Muitos especialistas acreditam que dentro de uma década, ter robôs humanoides em armazém será tão comum quanto ver empilhadeiras hoje.
E em 2 décadas, eles poderão estar em nossas casas, auxiliando idosos, cuidando da limpeza ou servindo como assistentes pessoais multifuncionais. Não se trata mais de se isso vai acontecer, mas de quando e como vamos nos adaptar. A história da tecnologia é uma história de extensão de nossas capacidades. O martelo estendeu nosso braço, o carro estendeu nossas pernas, a internet estendeu nossa memória e comunicação. O robô humanoide é o próximo passo lógico, a extensão da nossa própria presença física no mundo. Eles serão nossos avatares, nossos ajudantes e talvez nossos companheiros. Ao olharmos para o futuro, o desafio não será apenas técnico. Construir o hardware é difícil, criar a inteligência é um desafio monumental. Mas o maior desafio de todos será a nossa convivência. Como vamos tratar seres que podem falar como nós, trabalhar como nós, mas que não possuem consciência? Estaremos prontos para compartilhar nossas calçadas, nossas lojas e nossas casas com cidadãos de silício e aço? O roteiro já está escrito na ciência e no investimento bilionário das grandes corporações. O palco está montado. O que estamos assistindo agora são os ensaios finais de uma peça que mudará a história da civilização. Prepare-se, porque o futuro não está mais batendo a porta. Ele já atravessou o batente, e ele caminha exatamente como você. Acompanhar essa evolução é fascinante e às vezes assustador. Mas uma coisa é certa: a era dos robôs humanoides não é mais uma promessa para o próximo século. Ela é o presente, desdobrando-se em tempo real diante dos nossos olhos. E a próxima vez que você ouvir o som de passos metálicos, talvez não seja um filme. Seja bem-vindo à nova era da coexistência.